Muito bem, então vamos lá para mais uma questão? Essa questão é uma questão da primeira fase do vestibular da PUC do Paraná, de Medicina. E ele trata sobre lançamento oblíquo, trabalho e efeito Doppler. Vamos ver o que a questão diz para a gente. A questão diz o seguinte: um canhão de ar comprimido lança obliquamente, no instante t igual a 0 segundos, um pequeno objeto de massa m, dotado de uma sirene, que emite um som de frequência f0. O objeto descreve uma trajetória parabólica e atinge a altura máxima 3 segundos após ser lançado e cai no solo num ponto situado numa mesma horizontal que o ponto de lançamento. A aceleração gravitacional na região é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e qualquer atrito pode ser desprezado. A respeito do descrito, considere as seguintes afirmativas. Tem 1. O trabalho realizado sobre o objeto pelo seu peso entre os instantes t igual a 1,8 segundos e t igual a 2 segundos é igual, em módulo, guarde essa palavra, ao realizado entre os instantes t igual a 4 segundos e t igual a 4,2 segundos. Bom, como que eu calculo o trabalho da força-peso? Está aqui, ó. Trabalho do peso é massa vezes gravidade vezes altura. Quando ele está subindo no intervalo 1, eu chamei de intervalo 1 a subida e intervalo 2 a descida. Quando ele está subindo no intervalo 1, a gente sabe que o trabalho é negativo, o trabalho do peso é negativo. E por que o trabalho do peso é negativo? Ora, trabalho é a energia fornecida para que o objeto se movimente. Se ele está subindo e o peso está dificultando, significa que o trabalho do peso ele está retirando energia do seu sistema. Então, o trabalho fica negativo. Então, fica menos mgh. Tudo bem? Bora para a segunda parte. Quando ele está descendo, o peso já está ajudando, a força-peso está ajudando ele a descer. Então, ele está dando energia para o sistema acontecer. Aí o trabalho fica positivo, mgh, ok? A gente ainda sabe, porque ele diz para nós, que o intervalo é de 1,8 segundos até 2 segundos, ou seja, uma variação de tempo de 0,2 segundos. Então, ele teve uma variação de altura ΔH1. E ele também está acontecendo 1 segundo antes da altura máxima. Ora, professor, por que você está falando isso? Relaxa, acompanha. O segundo intervalo é de 4 a 4,2 segundos. Também é de 0,2 segundos o intervalo de tempo. E ele também está situado 1 segundo após a altura máxima. O que significa isso? Que eles são simétricos, ok? Em relação à altura máxima. Isso significa que a variação de altura 1 é igual à variação de altura 2. Se isso acontece, então o trabalho do peso 1 é igual ao trabalho do peso 2 em módulo, porque quando você coloca o módulo, você ignora os sinais, não é isso? Fica tudo positivo. A massa é a mesma, porque o objeto que está subindo é o mesmo que está descendo. A gravidade é a mesma, porque eles estão no mesmo ambiente, dos dois lados. Se o ΔH1 é igual ao ΔH2, então eu posso afirmar que o trabalho do peso no intervalo 1 é igual ao trabalho do peso no intervalo 2, no intervalo dado. Tá certo? Tudo isso porque eles são simétricos. Bora lá continuar? Então o item 1 é verdadeiro. No item 2, enquanto o objeto descreve seu movimento parabólico, um ouvinte localizado muito próximo ao ponto de lançamento do objeto percebe uma frequência sempre inferior a f0. Guarda essa informação. Independente, essa também é importante, ó, independentemente do ângulo de lançamento com a horizontal. Esse sempre e esse independente significa que não pode ter nenhuma situação que seja diferente. E como ele não me deu o ângulo de lançamento, será que todas as situações isso vai acontecer? A primeira situação que eu vou analisar aqui é quando o alcance é maior do que a altura máxima, ou seja, essa distância aqui é maior do que a altura no ponto máximo. Ele está falando para nós o seguinte, ele está falando para nós de efeito Doppler.
Eu tenho duas questões já resolvidas de efeito Doppler no canal. Depois, se vocês podem procurar aí, eu vou deixar um no card no final, tá ok? É o caso do carro de Fórmula 1. Vocês devem conhecer essa historinha. Todo professor de física fala dele quando fala de efeito Doppler. Você está assistindo a corrida, o carro de Fórmula 1 vai passar na sua frente. O que você escuta? Não é esse o som que você escuta? Frequências altas, notas agudas que você escuta quando ele está aproximando. E quando ele está afastando, são notas graves, frequências baixas que você escuta. E o som do carro de Fórmula 1 é esse. Não é o barulho do motor quando ele está parado e você consegue ouvi-lo, ele está lá, ele é constante, né? Tom. Então, o que acontece? Quando ele está afastando, você vai ver frequências mais baixas. É isso que ele está falando. Então, ele está querendo dizer com esse enunciado que esse objeto sempre está afastando do observador. E será que isso é verdade? Bora lá para a gente ver nessa situação. Se eu medir a distância 1 aqui, ó, do observador na hora do lançamento, ele dá essa distância D1. A distância D2 ela é maior do que D1. E a distância D3 maior que D2 e maior que D1. Conclusão, nessa situação ele está sempre afastando? Verdade. Será que vai ter alguma outra situação aonde isso não acontece? Olha só, se você tiver uma situação aonde o alcance ele é menor que a altura máxima, ou seja, o ângulo, ele suspendeu muito o ângulo aqui, o ângulo é grande, então o objeto vai mais subir do que andar para frente. Se eu for fazer a mesma medida, D1, olha só o que vai acontecer. Viram lá? D2 é maior que D1? Beleza, está afastando, não está? Mas e a hora que você mediu D3? D3 é menor que D2. O que isso significa? Isso significa, então, que entre D1 e D2, o objeto está afastando, mas entre D2 e D3, ele está aproximando. Então, ele vai ouvir frequências baixas enquanto ele sobe, e quando estiver descendo, ele vai ouvir frequências agudas. Então, não é sempre e não é independente. Então, esse item ficou falso. Combinado? Item 1 verdadeiro, item 2 falso. Beleza. Aqui está a resposta. Depois, se você quiser dar um pause, aí você lê. Beleza? Item 3. O objeto foi lançado do solo com velocidade superior a 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Bom, do que ele está falando para a gente? Se eu tenho uma velocidade inicial de lançamento com um determinado ângulo que ele não me deu, eu tenho que colocar ainda as componentes horizontal e a componente vertical da velocidade inicial, certo? Eu quero saber quanto que vale o V0, esse cara aqui, ó. Como que eu calculo isso? Ora, eu sei que na altura máxima a minha velocidade, minha componente vertical da velocidade é 0 metros por segundo. E eu vou poder substituir nessa fórmula aqui. Vamos resolver para ver o que dá? Então, eu sei que a altura vai ser máxima. E isso significa que o meu VY vai ser 0. Ele não te deu isso no exercício. Você tem que saber de cor, tá? Então vai ficar assim, ó. 0 é igual. V0y é o que eu quero descobrir. A gravidade vale 10. E o tempo? 3 segundos para ele chegar na altura máxima. 10 vezes 3 dá 30. Passa para o outro lado, fica positivo. Então, o meu V0y será 30 metros por segundo. Mas acabou? Não acabou. Por que não acabou? Porque ele não quer V0y, ele quer V0. Como que eu faço para achar V0? Ora, eu sei que o V0y é igual a V0 vezes o seno do ângulo θ. Então, vai ficar 30 é igual a V0, que é o que eu quero, vezes o seno de θ. O que eu posso fazer com o seno de θ que está multiplicando? Ele passa dividindo. Então, vai ficar V0 é igual a 30 dividido por seno de θ. Ah, professor, mas ele não me deu o valor de seno de θ.
Ora, vamos fazer uma análise aqui? Qual que é o maior valor possível que eu posso encontrar para o seno de θ? Não é 1? E esse valor 1 corresponde a um ângulo de quanto? 90 graus. Só que um ângulo de 90 graus num lançamento significa que esse lançamento é lançamento vertical e não lançamento oblíquo. E nesse exercício ele te informou que é um lançamento oblíquo. Então não pode valer 90 graus, tem que ser um valor diferente de 90 graus. Qualquer valor do seno de um ângulo diferente de 90 graus sempre será menor que 1. Então eu sei que esse valor aqui, ó, do seno de θ, ele é menor que 1. Opa, mas peraí, se ele é menor que 1, quanto que dá a resposta dessa divisão? Qualquer número dividido por um número menor que 1 sempre vai ser maior do que o inicial. Então, V0 será maior que 30 metros por segundo. Você entendeu o raciocínio? Então, esse item fica verdadeiro. Fechou? Então, bora lá, vamos continuar. Então, a resposta, 1 e 3 verdadeiro, letra E. Fechou? Gente, se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários, beleza? E a gente responde assim que a gente puder, tá bom? Aqui eu estou deixando para vocês os meus canais do Instagram e do Facebook. Nesses canais eu estou colocando os slides das apresentações que eu faço. Então, se você quiser a resolução com os comentários e tudo mais, vai lá no Instagram, vai lá no Facebook, baixa lá as fotos. Combinado? Gente, essa era a questão que eu queria trazer para vocês. Eu agradeço demais quem chegou até aqui. Então a gente se encontra no próximo exercício. Um grande abraço para vocês, até mais e tchau, tchau.